Os Arquivos Magnus. Episódio 27. Fechadura resistente. Depoimento de Paul Mackenzie sobre repetidas invasões noturnas em sua casa. Depoimento original dado em 24 de agosto de 2003. Gravação em áudio por Jonathan Sims, arquivista-chefe do Instituto Magnus, Londres. Início do depoimento. Morar sozinho é muito estranho. Talvez não seja se você está acostumado, eu acho. Se já teve uma vida solitária, com certeza não é algo que te faça se sentir isolado ou vazio. Droga, eu lembro do tempo de que isso não teria me incomodado. Mas agora estou tão acostumado a ter outras pessoas na casa que para mim é uma existência solitária e triste. Mesmo antes da chegada do meu visitante noturno. Meu filho Marcos se mudou faz uns 2 anos. E antes disso ele já passava muito tempo fora na faculdade ou depois se mudando por causa do trabalho. Então eu me acostumei com a ausência dele. Mas 4 meses atrás a minha esposa Diane faleceu e isso deixou a casa tão vazia. Eu tento dizer para mim mesmo que foi melhor assim, que no fim das contas a condição dela não deixava ela viver uma vida digna. E por mais que isso seja verdade, esse sentimento não muda o fato de que a nossa cama agora parece ser grande demais para mim. Ela ia me odiar por dizer isso. Diane nunca teve tempo para pessoas deprimidas, que ficam se afogando nas próprias mágoas. Mas depois de 40 anos de casado, acho que eu ganho um desconto. A vantagem de morar numa casa cheia de pessoas é que você pode ignorar qualquer barulho que escutar à noite. As escadas rangeram? Deve ser alguém indo pegar um copo d'água. Que batida foi essa? Ah, o Marcos deve ter ficado acordado até tarde e deixou alguma coisa cair no chão. Eu sei que isso não diminui muito as chances de ser roubado ou de invadirem a sua casa, mas você não entra em pânico toda vez que escuta algo vindo de fora do quarto. Acho que isso é normal. Nunca me considerei uma pessoa muito nervosa, mas não sei, talvez outras pessoas consigam ignorar esse tipo de coisa sem se preocupar muito com isso. Mesmo assim, desde que a Diane morreu, minhas noites viraram uma vigilância constante. Nenhuma casa é silenciosa se você prestar atenção. E desde que fiquei sozinho, tenho ficado tão atento que às vezes esqueço até de respirar. Agora todo e qualquer barulho na casa para mim é o som de um ladrão, que está esperando para ver se precisa me matar. O Marcos falou para eu adotar um cachorro para a casa não ficar tão vazia, mas eu nunca tive um antes. E tô velho demais para isso. Dado o quão alerta e paranoico eu fico agora quando tento dormir numa casa vazia, certamente pode imaginar meu horror quando eu escutei algo vindo de fora do meu quarto à noite, há 1 mês atrás. Moro nessa casa desde que eu e Diane nos casamos, então já conheço cada pedaço de assoalho que faz barulho. Foi aquele no topo da escada. Eu esperei, desesperadamente forçando meus ouvidos para tentar ouvir qualquer outro som de movimento. Não escutei nenhuma janela quebrando, nem porta se abrindo lá embaixo, e definitivamente não tinha escutado ninguém subindo as escadas. Mas eu tinha certeza de que alguém estava lá. Dava para sentir a presença, esperando no corredor. Será que tinha percebido o barulho do assoalho? Será que a pessoa decidiu esperar lá, sem se mexer, tentando me escutar, da mesma forma que eu estava tentando escutar ela? Então o som veio de novo.
e eu tive certeza de que alguém estava ali, no topo da escada. Mas era mais que isso. Comecei a escutar o som pesado de seus passos. Primeiro eu só fiquei lá deitado, paralisado de medo. Pensei que era melhor só ficar. Deixar que levassem o que quiserem da casa e chamar a polícia depois que fossem embora. Mas pelo que dava para ouvir, não estavam indo para nenhum dos outros quartos. Estava indo devagar, intencionalmente, para o meu quarto. A porta tem uma fechadura, mas fazia tanto tempo que eu sequer pensei em trancar que, naquela hora, eu nem imaginava onde a chave podia estar. Meu coração quase parou quando eu escutei a porta mexer lentamente, enquanto uma mão tocou nela do outro lado. E então, bem devagar, dolorosamente, a maçaneta começou a girar. Num surto de adrenalina que eu nem sabia que ainda era capaz de produzir, eu pulei da cama até a porta. Segurei a maçaneta e girei para o outro lado, usando as duas mãos para tentar igualar a força de quem estava do outro lado. Mesmo assim, a maçaneta tentou girar, num esforço lento, sem parar, com paciência e determinação. Mas o puro pânico me deu a mesma força. Minhas mãos começaram a ficar úmidas, e na hora eu pensei que fosse o suor. Aí comecei a pensar que não ia conseguir continuar segurando. Mas consegui. Por 20 longos minutos, eu lutei no escuro pela maçaneta da porta do meu quarto. Eu podia ter acendido a luz, mas se eu fizesse isso, só conseguiria usar uma mão. Então eu fiquei lá no escuro. Então, de uma só vez, toda aquela pressão sumiu. A maçaneta não estava mais tentando girar. Mas eu não escutei nenhum outro som vindo de fora. Sem passos indo embora, nem mesmo o som de alguém descendo as escadas. Só o silêncio da casa. Fiquei lá de pé o resto da noite, segurando firme na maçaneta. Foi só quando vi a luz do sol entrando pela janela que eu tive coragem de abrir a porta do quarto e olhar lá fora. Nada. Eu estava tão nervoso que mal conseguia andar até a cama e ligar para a polícia. Foi quando peguei o telefone que eu olhei para minha mão e vi que o que tinha sentido não era suor. Era sangue. Verifiquei minhas mãos e meus braços para ver se tinha me cortado. Nada. E a maçaneta estava completamente limpa. Lavei bem as mãos antes de ligar para a polícia. Eles vieram e escutaram a minha história. Deram uma olhada pela casa, mas não tinha sinais de invasão. Todas as portas e janelas estavam trancadas. Nada tinha sido arrombado, nem levaram nada da casa. Nem mudaram nada de lugar. Os policiais me disseram que não tinha problema, que estavam felizes em ajudar. Tudo naquele tom de quem acha que é só um velho maluco escutando coisas à noite. Eu agradeci quando foram embora, apesar de não terem feito nada, e passei o resto do dia procurando a chave da porta do meu quarto. No fim das contas, eu encontrei a chave. E imaginei que uma porta bem trancada pudesse me deixar dormir tranquilo naquela noite. Eu achei errado. Quando anoiteceu, eu tentei dormir. Quer dizer, tentei me convencer de que era isso que eu ia fazer. Na verdade, eu estava escutando com atenção para qualquer sinal do invasor. Cada ranger da casa, cada som dos canos, me deixava aterrorizado. Lá pelas 2 da madrugada, eu ainda não tinha escutado nada demais, e quase consegui me convencer de que não seria visitado de novo. Aí veio aquele lento ranger do assoalho no topo da escada. Como antes, os passos foram até a porta do meu quarto, pesados e metódicos. Eu liguei meu abajur e fiquei observando de novo a maçaneta começando a girar.
Dava para ver a pressão colocada na porta por quem estava do outro lado. Mas estava trancada, então, depois que a porta não abriu, teve uma longa pausa. E então a maçaneta começou a girar violentamente para os dois lados. Batidas, empurrões, tão fortes que eu achei que ia acabar derrubando a porta. Eu soltei um grito quando aumentou a intensidade e liguei de novo para a polícia. Demorou uns 12 minutos para eles chegarem. E durante esses 12 minutos, a minha porta balançou com um giro incessante da maçaneta. Mas a fechadura aguentou. Assim que a campainha tocou, imediatamente tudo ficou parado e silencioso. Eu não queria destrancar e abrir a porta, mas se eu não fizesse isso, os policiais podiam acabar derrubando a porta da frente. Ou pior ainda, podiam ir embora. O que aconteceu a seguir foi praticamente a mesma coisa que no dia anterior, só que dessa vez tinha menos paciência nas vozes deles quando falaram comigo. Fiquei com a impressão de que se eu ligasse de novo sem ter provas, teriam consequências indesejáveis. Um dos dois falou que devia ser difícil para mim morar sozinho e a ficha caiu. Eu não tenho a menor intenção de ser colocado num asilo. Então, no último mês eu tenho ficado acordado quase toda noite. Enquanto seja lá o que for que está do lado de fora do meu quarto, tenta entrar com toda a sua força. Eu vigio a maçaneta obcecado, sempre esperando por aquele leve giro. Os primeiros são sempre tão lentos. Eu tentei conseguir provas para a polícia. Pedi para o meu filho Marcos ficar lá algumas noites, na esperança de assustar um intruso ou pelo menos ter uma testemunha. Essas foram as únicas noites em que eu tive paz. Nada aconteceu com a minha porta quando ele estava lá. De certa forma foi um alívio, ter um jeito de conseguir garantir o meu sono, mas não consegui nenhuma evidência para poder convencer alguém. E eu sei que ele não acreditou em mim quando contei o que aconteceu. Ele só pareceu preocupado quando eu toquei no assunto. Então não falei mais nisso. Infelizmente, o Marcos não pode dormir lá em casa toda noite. Ele tem sua própria vida agora e tá morando com a noiva dele, então não posso pedir para ele voltar a morar com o pai. Tentei colocar umas câmeras no corredor, no topo da escada e na frente do quarto, mas não apareceu nada. Nem mesmo a maçaneta girando. Mesmo em horários que eu tenho certeza de que aquela coisa estava tentando entrar. Só teve uma vez, acho que só por 1 ou 2 quadros, em que as sombras que a câmera capturou, na parede, quase pareceram formar um rosto. Parecia que estava me encarando, com a boca toda aberta, como se estivesse gritando. Me assustou tanto que eu tive que apagar a gravação. Não tenho provas para a polícia. Bem, nem para vocês também. Acho que é por isso que eu tô aqui. Isso é o que vocês fazem. Vocês investigam essas coisas. Vocês sabem o que procurar e conseguem encontrar sinais de coisas que não estão certas. Sabe? Coisas que não são desse mundo. Não tô dizendo que é um fantasma nem nada do tipo, é só que bem, se fosse um fantasma, vocês são as pessoas certas, né? Eu só preciso que isso pare. E eu não quero que me coloquem no asilo. Sei que é isso que vão fazer. Se eu continuar falando que a maçaneta da minha porta gira e balança toda noite, vão pensar que eu sou um velho senil e inútil e vão me colocar num asilo. E eu não vou deixar isso acontecer. É a minha casa. E não importa o quanto isso me assuste, nada vai me fazer desistir da minha casa. Talvez o Marcos esteja certo. Talvez eu devesse adotar um cachorro. Fim do depoimento. Eu quero acreditar no Sr. Mackenzie. Quero mesmo. Eu não sou totalmente de pedra e posso ser comovido pelas súplicas de um velho senhor assustado tanto quanto qualquer pessoa.
Quer dizer, obviamente a causa mais provável é demência, e ele mesmo admite que não tem provas. Ainda assim, parte de mim quer acreditar nele. Talvez esse trabalho esteja me deixando sentimental. De qualquer forma, é um debate inútil. O Sr. Mackenzie faleceu devido a um derrame 2 meses depois de dar esse depoimento, e não parece haver nenhuma conexão entre seu falecimento e seu depoimento para o Instituto. Na época do registro original, parece que mandamos uma ex-funcionária da equipe de pesquisa, Sarah Carpenter, para averiguar a casa. Aparentemente, ela determinou que havia perigo o suficiente para justificar uma vigia noturna no local. Mas, assim como todos os outros envolvidos na história do Sr. Mackenzie, ela não testemunhou nenhuma invasão ou qualquer acontecimento estranho no andar de cima ou em qualquer outra parte da casa. Sasha, que agora retornou após um breve descanso, verificou os relatórios policiais das chamadas feitas pelo Sr. Mackenzie, e tudo parece bater com o que ele disse, mas obviamente não tem muitos detalhes. Martin entrou em contato com o filho, Marcus Mackenzie, mas ele se recusou a falar conosco, dizendo que já deu seu próprio depoimento. Isso me leva a acreditar que deve haver algum depoimento dele em algum lugar nos arquivos, perdido em meio à bagunça. A única outra coisa que parece estranha nisso tudo é que Sarah Carpenter, a pesquisadora originalmente enviada para investigar isso em 2003, tirou algumas fotos detalhadas do interior da casa. Olhando elas agora, percebi que a porta do quarto, aquela da qual o Sr. Mackenzie fala tantas vezes, não parece ter um buraco de chave ou qualquer tipo de fechadura. Fim da gravação.